e nós iremos presenciar, estamos vivendo dias de sinais e momentos pela qual a igreja precisa ficar atenta. Eu não sei se você sabe, se acompanha notícias. Se acompanha pelo Jornal Nacional, você não acompanha notícia. Mas se você não acompanha o Jornal Nacional, você acompanha algum tipo de notícia verdadeira e real. Já começo abrindo uma atenção para você. Jornalismo da Globo, em qualquer espécie, não tem a intenção alguma de te informar ou de te formar opinião. Pelo contrário, as emissoras de TV, elas atendem a uma agenda. E esta agenda e as informações que essas emissoras se preocupam em dar se restringem ao espaço ou a dimensão da agenda que ela tem que atender. Ela tem outros interesses bem maior. Não se iluda com a imparcialidade das notícias dos jornais. Jornal nenhum de TV está interessada em dar informação. Pelo contrário, está a fim de formar ideias, dentro das ideias que eles já têm. Então, se você não acompanha jornalismo fora das emissoras, pouco você ter a informação suficiente. Mas se você procura se informar, talvez você saiba do que está acontecendo na Bolívia. Recentemente, o presidente Evo Morales, na base da canetada, que é assim que o governo totalitário faz, o governo socialista, comunista faz, na base da caneta, eles decidiram, eles vão lá e dão, e colocam, na base da caneta, está mudando a Constituição do país, e está colocando a evangelização, ou a proclamação de culto, ou busca a Deus, ou evangelização, como crime, criminalizando a evangelização como crime de formação de milícia. Não sei se você sabe, mas esta semana, militantes contra o governo de Evo Morales, cristãos, foram executados. Essa notícia não passou em jornal nacional, não passa, não vai passar. Porque, como eu te disse, deixa eu te dizer basicamente como é que funciona a TV. A TV é uma concessão do Estado. O que é uma concessão? Imagine que o empresário ele quer abrir uma rede de TV. Assim foi Roberto Marinho, Silvio Santos e outros assim como Edir Macedo, e aí vai. Eles têm a intenção de abrir um sistema de TV. Quem tem o monopólio da emissão da frequência de TV, quem libera isso é o Estado. Então, esse empresário, ele compra uma aquisição disso e o Estado o autoriza. Não é muito fácil do jeito que eu estou fazendo aqui, não, mas é bem resumido. É por isso que você não vê TV abrindo à torta à direita, porque tem um processo meio complexo. Por quê? Quem tem autoridade sobre o canal de TV é o Estado. Então, todo canal de TV vai apresentar alguma coisa que, ainda que em alguns momentos fale mal do governo e e essas coisas, eles não podem combater a agenda. E quando eu falo agenda, é a programação de governo, de formação do governo sobre a população. Então, a TV é uma ferramenta do Estado. Por exemplo, o Estado quer implantar a identidade de gênero nas escolas. É por isso que a novelinha que você está lá assistindo, que coloca relações homoafetivas desde a adolescência. E que você dá audiência para isso. É para que forme a opinião da população ao ponto que amanhã as coisas vão ser normais. Então acontecem coisas em torno de nós contra o Evangelho que você não vai ver na TV. Por que não vai ver?
A TV atende uma agenda. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo era o que era para acontecer na América do Sul toda, mas houve um interrompimento de agenda. Isso tudo estou falando antes de trazer o foco bíblico do que eu quero dizer. Então preste muita atenção. Olha, eu estou te dando informações agora que você não vai ter no jornal, você não vai ter no seu Facebookinho de estrelinhas de bom dia, boa tarde, boa noite, no seu WhatsAppzinho lá, sabe? Não, você não vai ter. Você não vai ter porque quando você fica lá as suas 40, 50 minutos, 1 hora dedilhando Facebooks desnecessários, você não vai ter essas informações. Então sinta-se uma reunião privilegiada para um alerta para você. Evo Morales, ele está na implantação final do processo do governo totalitário dele, socialista comunista. Assim bem como a Venezuela, através do presidente Maduro, que não é maduro o suficiente para ser presidente, desculpe o trocadilho, ele substituiu Hugo Chávez, que começou a implantar o socialismo. Então nós temos aqui por base 2 países, a Venezuela e aqui Evo Morales com a Bolívia. O que eles estão fazendo? Eles estão implantando o governo totalitário. O que é o governo totalitário? É o Estado que manda nas pessoas. As pessoas não são mais indivíduos responsáveis e que tenha domínio sobre si mesmo. Não são mais indivíduos, são objetos do Estado. É assim que funciona o comunismo e o socialismo, que começou a ser implantado no Brasil logo depois da queda da chamada ditadura militar, que era a intervenção militar, chamada de ditadura propositalmente para uma finalidade, para ter aparência de governo totalitário, para que viesse o movimento socialista e fosse implantado essa mesma agenda que está sendo implantada, que foi implantada em Cuba. Quem já ouviu falar sobre Cuba aqui? Então, Cuba, né, sobre os irmãos Castros, que são responsáveis ali, né, que agora é um país totalitário, o país de Cuba, comunista, em que o cidadão não tem direito nem sequer de comprar o tanto de carne que quer. Só para você ter ideia, em Cuba você é regrado até a carne que você vai comprar. Por que você vai comprar 10 quilos de carne? Por que você não compra 2? Você vai levar só 2. Na verdade, ninguém nem tem dinheiro para comprar 10 quilos de carne. Então, o que acontece? Esse governo socialista, comunista, que o Brasil começou a ser implantado logo depois das diretas, que veio através do PSDB, que não é um partido de direita, é um partido de esquerda, através de Fernando Henrique, depois o PT, o Lula, 8 anos, né? Quem aqui não votou no Lula? Eu votei no Lula, fiz campanha, na época era novo, de família extremamente petista. Depois a Dilma, e tudo isso era para uma agenda. E aonde que entra o cristianismo nisso? O pastor tirou hoje o dia para falar de política. Calma, vocês estão achando que é política, você acha que essa briga que está aí na internet de direita e esquerda é coisa, está discutindo política. Não, existe algo além disso. Além disso, se você estudar o marxismo, que é Karl Marx, que idealizou o comunismo, se você estudar o livro O Capital, se você começar a buscar e entender como que funciona esse sistema político, ele tem um propósito muito bem específico. O que o socialismo e o comunismo quer? Não é igualdade social, ele tem uma agenda bem específica, que é contra o cristianismo, ou contra a fé cristã. Então, Marx deixa bem claro que a melhor forma de implantar o cristianismo é destruir 2 estruturas básicas dentro da sociedade: a religião e a família. Porque a partir do momento que você despatriarca o pai e a mãe, o pai e a mãe deixam de ter autoridade sobre o filho passa a ser um objeto do Estado, o pai e mãe não é mais pai e mãe, não pode bater, não pode corrigir, não pode chamar atenção, tem que mandar para a escola, é a escola que vai educar o filho.
Esse filho não é da mãe nem do pai. Isso está dentro do comunismo. E que também diz que esta família, esta criança ou esta sociedade não pode ter nenhuma afeição religiosa, para que ele não tenha uma divindade, não tenha alguém superior a ele que não seja o Estado, o governo. Por exemplo, um país comunista, Coreia do Norte. Já ouviu falar da Coreia do Norte? Então, a Coreia do Norte tem um governador, um presidente autoeleito, em que as estátuas dos seus familiares e a dele é cultuada. Ninguém pode cultuar outra coisa a não ser o dono do Estado. E assim, o comunismo tem sido espalhado no Brasil inteiro. O Brasil, ele é de base socialista comunista. É por isso que nós temos Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Crack, Bolsa Prisioneiro. Tudo isso para que as pessoas fiquem dependentes do Estado. O indivíduo não produz mais. Se você for no interior, onde o pessoal capinava e plantava para produzir, agora lá só está dando mato. Por quê? Tem a bolsa. O cara arruma 5 filhos e tem bolsa. Daqui a pouco tem bolsa do primeiro dente que nasce, do primeiro dente que sai. E tudo para quê? Para poder fazer um povo sujeito ao governo. Então, aqui no nosso continente da América do Sul, começou-se ao longo tempo, desde 1960, né? Você lembra disso? Não vai lembrar. 1960, né? Quando teve lá a intervenção militar em 64, tinha um presidente socialista que estava tentando implantar socialismo no Brasil. Ele foi uma intervenção contra o movimento que estava acontecendo, porque era uma forma de tornar o Brasil, naquela época, já uma Cuba. E assim vai. Então tem uma agenda sendo desenvolvida, todo mundo achando que o levante contra a igreja vai vir do jeito que fala nos filmes esquisito, que nem Deixados para Trás, essas coisas, filmes que se dizem ser cristãos, mas não são, não estão revelando obra completa nenhuma, real nenhum. Então, Evo Morales implanta esta lei, está implantando, ela não está finalizada ainda, ela está tomando forma. E o que essa lei basicamente diz? Ela diz o seguinte, que fica terminantemente proibido a realização de culto divino em congregações, dentro de casa, convite ou até mesmo a anunciação da ideia de fé de alguém para outro alguém. Quem for pego cultuando ou quem for pego evangelizando, ele vai pegar de 7 a 12 anos de prisão. 7 a 12 anos de prisão. Engraçado, né? 2 números bíblicos, né? 7 a 12 anos de prisão. Aí nós temos a Venezuela, Maduro, que hoje nem supermercado as pessoas têm. A pessoa não pode abrir mais supermercado. Sabe o que eles fizeram? Tiraram da mão das pessoas a propriedade privada. Quem aqui tem casa própria? Levanta a mão aí. Alguns irmãos aqui têm casa própria. Imagine que o Estado chega assim, com um documento e fala assim, fulano, a partir de hoje, a sua casa não é sua, ela é um objeto do Estado. Nós te autorizamos você morar nele, toda e qualquer infração de lei que você cometer, você é expulso dessa casa. Aí os indivíduos tinham produções, supermercado, aí estatizou todos os mercados. Eles foram aos donos dos seus estabelecimento, com uma lei dizendo assim, a partir de hoje, esse estabelecimento é nosso, você trabalha para nós e toda e qualquer incompatibilidade com o Estado que você tiver, você é demitido. E sabe aonde que isso está? É os nossos vizinhos aqui de parede. E o que isso tem a ver com nós?
Primeiro, que é uma forma de cercar a igreja. Não acredito que a igreja vá ter o trabalho e a capacidade de impedir o levante contra a igreja. Não é esse o ponto que eu quero chegar. E aonde que o Brasil está ligado com isso? Alguns anos atrás, foi criado um grupo de implantação de socialismo e comunismo no Brasil, chamado Foro de São Paulo, onde que o nosso ilustre presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com o seu oponente, o seu inimigo de campanha, Fernando Henrique Cardoso. Vocês lembram quando o Lula estava contra o Fernando Henrique nas eleições? Deixa eu te contar uma história. Mentira. Não tinha um contra o outro. Eles criaram juntos um grupo que é para a implantação do socialismo, onde que está Bolívia, aonde está Venezuela e outros países mais. E essa implantação dessa formato político, essencialmente, é mudar o comportamento da sociedade. Então imagine que agora não é a Bolívia, é o Brasil. Agora eu só explanei para chegar até na Bolívia. Agora imagine que não é a Bolívia, que não é Evo Morales, mas talvez algum presidente. Porque no bem da verdade, talvez você esteja achando que um presidente vai resolver o problema do país. Talvez a gente está tão saturado com os corruptos que só por não ser corrupto vai resolver o problema. Mas o problema do Brasil é muito maior. Então imagina que agora não é a Bolívia, mas é o Brasil. E todos nós na mesma situação. Todos vocês, está perto, aqui eu não estou falando de coisa lá da Idade Média, eu não estou falando aqui agora de Nero, eu não estou falando de Herodes, eu estou falando de um presidente que atende essa agenda, governando o nosso país, e na base da canetada toma propriedade privada, na base da canetada toma toda a propriedade privada de empresários, de famílias, e que agora está tudo na mão dele, e que vira para você e diz assim: agora é proibido você cultuar a Deus, agora é proibido você convidar alguém, reunir com alguém, abrir a sua Bíblia, ter Bíblia, e se você fizer na sua casa qualquer tipo de reunião envolto em torno de fé, oração na hora do almoço, qualquer coisa, você será preso e sua propriedade, que não é sua mais, será tomada e dada para outro que é mais fiel ao Estado. Então, basicamente, na Venezuela, ninguém come e nem bebe se não tiver nele a marca do Estado. Você conseguiu entender? Vou dizer de novo. Basicamente, na Venezuela, no governo do Maduro, não estou falando agora da Bolívia, estou falando agora da Venezuela. Na Venezuela, as pessoas para comerem precisam estar completamente sujeita ao Estado, para comer e para beber. Você lembra de alguma coisa? Que para comer e para beber tem que estar sujeito a uma autoridade corrupta e antibíblica? Agora na Bolívia, através de Evo Morales, você não pode cultuar, não pode ler a Bíblia, não pode orar, não pode pregar e evangelizar ninguém. Aí só que as pessoas falam assim: mas isso não é exclusivo para o cristianismo, é para todas as religiões. Sim, para todas as religiões. Mas eu lá em casa, para matar barata, eu jogo remédio que mata formiga também. E por que está alcançando todo tipo de religião? Porque o foco é a obra do Evangelho. Exatamente isso. Aí agora, você não pode cultuar, não pode ler a Bíblia, não pode evangelizar, e para comer e para beber
tem que depender exclusivamente do Estado. Você não é produtor de renda para poder fazer a sua moeda de troca, que é a coisa legítima da função do capital. Eu adquiro, eu compro, eu vendo, eu compro a minha comida porque eu produzi recurso para ter a minha comida. Dentro desse comunismo socialismo, não. Você não produz. O Estado tem empresas que produzem e você é dependente desse Estado na ideia de colocar todos iguais. Então você não pode ter fé, você não pode decidir educar os seus filhos, você não pode sustentar a sua própria família, você não pode comer nem beber se o Estado, se você não for fiel ao Estado. Sabe o que isso chama? Período do anticristo. E isso está ao nosso redor, irmãos. Enquanto você está com essa leveza de fé, esta vida superficial, tudo está acontecendo em torno da igreja e fechando o cerco da igreja. Volta e meia eu tenho falado dos últimos tempos aqui. Lembra que eu ministrei sobre olhar para a figueira? Isso está acontecendo enquanto tem muito cristão dodói, fresco, superficial, carnal, inconstante, não dado à verdade, não tem temor. Enquanto todos estão se relacionando e flertando com a igreja e com o mundo, enquanto toda a cristandade está em torno dos seus próprios interesses ou da sua carnalidade, achando que pode viver e conviver com a verdade, flertando com a mentira, a promessa de Cristo que viria dias difíceis está se cumprindo, e eu não estou na pretensão de alertar aqueles que não querem. O meu cuidado aqui hoje é uma missão muito específica. É entre todos vocês achar alguém que tenha o coração totalmente voltado à verdade do Evangelho para acordar diante desses fatos e entender que ele precisa estar posicionado diante da verdade, porque as coisas irão sim apertar. E você pode votar num bom prefeito, pode votar num bom presidente, mas nem o bom presidente, nem o bom prefeito, nem o bom deputado irá fazer oposição ao que está decretado pelo próprio Deus, que virá dias em que a humanidade vai gemer. A última vez que eu preguei aqui falando sobre isso, eu falei sobre dengue, chikungunya. Hoje, febre amarela, mudou menos de um ano. 36 casos em São Paulo, 15 em Minas Gerais. Doença após doença. Agora, aquilo que para nós era livro de heróis da fé, de perseguição de heróis da fé, agora acontecendo no nosso vizinho. E crente enfurnado em novela, enfurnado em Facebook, sei lá, videogame. Estão totalmente dopados, flertando com o mundo, deixando a fé, deixando congregar, achando que nós estamos insistindo para ter o maior número de pessoas financiando um lugar, em vez de achar que a gente está querendo que estejam todos mais aquecidos juntos na fé. E para isso, tem um alerta desde lá da carta de Pedro. Vai em Pedro comigo, capítulo de número 5. 1 Pedro, capítulo de número 5. O verso de número 8. Sede sóbrios, vigiai. Está melhor.
Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, ou em torno do mundo. Aqui o alerta do apóstolo Pedro para a igreja, depois dele informar que eles precisam, que os presbíteros, que é aqueles que estão admoestando e doutrinando a igreja, precisam ser cuidadosos e que precisam guiar a igreja na verdade. Ele dá um alerta. Ele dá um alerta dizendo assim: sede sóbrios. O que é ser sóbrio? É não ser entorpecido. Sobriedade é uma mente, uma consciência totalmente sã. Não é como um alcoólatra, não é como um usuário de droga que usa crack, maconha, Rede Globo. Rede Record, que eu já falei para vocês. Vocês estão achando que vocês estão vendo um filme de crente, né? Novela de crente, eu gosto tanto de novela. Uma novela gospel. Eles estão tudo te iludindo. Sede sóbrios. Uma pessoa sóbria é uma pessoa em que a mente, a consciência dela está em pleno funcionamento. Aí isso gera também, vigiai, atenção, porque o diabo é todo aquele que trabalha contra Deus. Esse é o inimigo. Talvez as pessoas acham que diabo é só um ser espiritual, né? Satanás. Mas diabo é tudo aquilo que se levanta contra Deus. O Senhor Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: há um entre nós que é diabo. Ele não diz que estava com o diabo, ele diz que é diabo. E por que é diabo? Porque levanta contra Deus. Então todo o sistema doutrinário, religioso, político, filosófico, cultural, todo que não é pró-evangelho, é diabo. Porque toda sabedoria humana, a Bíblia diz que ela é o quê? Diabólica. Carnal e diabólica. Mas a do alto não é assim. E por que é diabólica? Porque todo o conhecimento humano que não é pautado na verdade, já trabalha contra a verdade. Todo pensamento carnal é diabólico. É a sabedoria humana que as Escrituras dizem. Então, sede sóbrios. Então, isso é diabo. Então, tudo isso está levantando. A sua TV está depondo todos os dias contra o Evangelho. Os políticos que batem na sua porta, nas portas das igrejas, querendo eleitores, chegam lá, se submetem a uma grande agenda. Não se iluda com a bancada evangélica. Quanto mais evangélico nós colocarmos lá, mais o Brasil vai estar assim assado. Não se iluda com isso. A nossa vitória não é vencer o mundo no sentido de nos tomarmos conta dele. A vitória que vence o mundo, como é que está em Tiago, é que é aquela em que eu e você temos a nossa fé pautada na verdade. Melhor, aqui está em 1 João. 1 João capítulo 5, verso de número 4. 1 João 5, 4. Diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé.
E o que é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Que mundo é esse? Olha o capítulo 5, verso de número 19. Sabemos que somos de Deus, e todo mundo está em quem? No maligno. Igreja, acorda, o mundo, e esse sistema está trabalhando para uma pressão contra a verdade. Vai sofrer toda e qualquer denominação, igreja? Vai. Mas como eu disse, para matar barata lá em casa, eu tenho que matar outros insetos junto. Mas o meu objetivo é a barata. E é assim que esse sistema vê a igreja. Volta em 1 Pedro, capítulo 5. Verso de número 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Então, esse diabo, que é esse sistema, está ao nosso derredor. E você está rodeado dele. Está rodeado dele. Do governo ao entretenimento, tudo. Tudo. Eu vi uma matéria esses dias para trás sobre um dos CEOs do Facebook, que saiu da empresa, abriu mão da empresa e soltou uma nota dizendo assim: livrem suas crianças disso, porque tem um propósito. Tem todos os lados. Como fugir disso? Primeira coisa, não tem como, vai fechar, vai vir contra a igreja. É uma promessa. Eu não vim aqui aliviar os seus dias, eu vim te alertar para os dias que estão vindo. Vai fechar. Eu tenho avisado isso aqui. Eu tenho avisado, apesar de que eu olho e vejo a maior parte das pessoas não se atentando com relevância às coisas que eu digo aqui, mas vai fechar. Queria eu que você se atentasse, mas está estreitando de todas as formas possíveis a todo tipo de investida das trevas, tentando infiltrar comportamento de todas as formas a sociedade ao nosso redor, se opondo à verdade, tudo que compete à verdade, tenta pregar o evangelho ou dividir o evangelho com um irmão crente de alguma denominação, quando vocês podem concordar até um ponto. Quando você começa a falar da dureza do evangelho, você se torna a pior crente do mundo. Então, esse diabo está ao redor, buscando a quem possa tragar. Hoje, através do governo boliviano, venezuelano, e vai saber como será do brasileiro, se a agenda comunista continuar no Brasil, está ao derredor e está buscando a quem possa tragar. Estão matando cristãos já. Enquanto muitos de nós estão vivendo uma vida superficial, achando que está tudo bem. E achando que a inconstância dele de fé é algo assim, já tentei. Você não sabe o que está em jogo. A ponte que você deu os passos ruiu atrás de você. Você está ilhado nesse mundo agora. Ou é o evangelho de Jesus Cristo e a sua inclinação à obediência à verdade, e que você venha sofrer todos os prejuízos por causa disso, ou você abraça as trevas. O verso 9 diz: ao qual resistiu que firme no quê? Na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em torno do mundo. Então, um conselho, há 2000 anos atrás, sem que existisse Venezuela, Bolívia, sem que existisse a perseguição da Coreia do Norte, da África Central, do Oriente Médio, ele diz assim: olha, esse diabo ao redor, ele está soltando um rugido e colocando medo em todo mundo. Não, resolveu meu problema.
Isso é de Deus demais, viu? Está ao derredor aí, está bramando como um leão. E assim como vamos substituir o leão para você entender, um cão bravo. Quem é que não tem medo de um leão ou de um cachorro rosnando? Bolívia está com medo, Venezuela está com medo. Mas disso tudo, sabe qual que é? Está ficando na cara quem é os cristãos. E aonde eles estão. E até onde vai o cristianismo deles. Para alguns, em nossa realidade, o cristianismo deles está durando alguns meses. Sem nenhum tipo de perseguição ou afronta. Basta a sedução da sua própria carnalidade. Mas está chegando o momento, e eu te digo, você vai presenciar isso. É nesse momento que eu quero que fique bem claro o meu papel profético entre vocês. Por que eu me dedico a voltar nestas coisas, insistir nisso e perturbar a minha alma? Porque existe um diabo ao redor de vocês, está se aproximando cada vez mais. Ele vai bradar forte como um leão, e aquele que em alguma circunstância não estiver atento, ele será pego. E aqui, esse diabo não é espiritual, esse leão não é espiritual, aqui é todo um combate contra a pregação do evangelho de forma estrutural, assim como faziam, se pegassem aqueles irmãos pregando o evangelho, aqueles que eram da seita do Nazareno. Lembra do que a equipe de Saulo fazia? Eles eram aquele grupo que Saulo liderava, tinha um papel como diabo, porque eles pegavam aqueles irmãos e tragavam eles para a prisão. Aqui não está sugerindo que algum salvo seria enganado pelo diabo para deixar de se tornar um ex-salvo. Mas está dizendo que aqueles que não ficarem atentos serão levados nessa circunstância. Mas o verso 9 diz: a qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós temos perseguição aqui na Bolívia. Virá outras aflições maiores. Aqui no Brasil, crise financeira, crise econômica, crise na saúde, crise institucional política, crise na moral, crise na ética, crise familiar, todo tipo de crise. Eu não sei se você sabe, mas você está pisando num piso de vidro 3 milímetros. Enquanto você está disperso andando sobre essa plataforma de vidro, ela está trincando. Há uma agenda para pegar os seus filhos. Eu não estou falando aqui de mitos, eu estou falando de realidade. Há uma agenda política para tirar os filhos dos pais. Lembra da lei da palmada? Por que não quer que os pais corrijam os filhos com a palmada? Não é porque é abuso, não. Porque se fosse abuso, a polícia não batia com cacetete, batia com rosa. Qualquer um sabe da correção da autoridade que um pai tem sobre o filho. Mas por quê? Tira a autoridade dos pais. Os pais não podem corrigir, os pais não podem bater. Agora leva para a escola. Tem muitos pais que nem estão aí para aquilo que o filho está aprendendo. Ali praticamente é uma creche. Eu preciso trabalhar, tuxa o filho lá dentro. O sonho de todo pai é escola integral, que o filho fica de 8 até as 5 da tarde, não precisa se preocupar com o meu filho. Mas de 8 às 5 da tarde vai estar enfiando do que na cabeça do seu filho? Os pais cristãos são incompetentes para dar conhecimento aos próprios filhos. Aí influencia no comportamento, é o mesmo banheiro. Não, agora não tem mais banheiro, você não pode fazer nada, o banheiro é só para homem e para mulher, um só, para as crianças, e vai fazer. Aí vai fazer aquela apresentação que nós vimos, aí vai levar para uma obra de arte, aí vai pôr o filho para andar com o homem pelado. E você não vai poder fazer nada. E dentro desse cenário todo, ele está dizendo,
Resiste firme na fé. Irmãos, está congregados aqui em torno da verdade, tudo isso que nós temos conseguido entender e absorver para nós é um fortalecimento, ou pelo menos deveria ser. Se não tem sido para você, eu te dou plena garantia que para mim tem sido o maior sustento de vida. Eu não estou aqui preocupado com Evo Morales, não estou preocupado aqui com Maduro, não estou preocupado com Lula, não estou preocupado com Dilma, e tão pouco com Satanás. A minha preocupação aqui hoje é a mesma que Paulo tem em 2 Coríntios capítulo de número 11, que ele diz, olha, eu estou preocupado com vocês, que vocês possam ser enganados. Eu falo sobre santificação, falo sobre oração. É como se eu estivesse falando blá, 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 blá. Quando eu era mais novo, tinha um desenho do Charlie Brown. Vocês lembram do desenho do Charlie Brown? Eles ouviam todas as crianças, mas quando um adulto falava, era blá, 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 blá. É dessa forma, eu estou pregando, falando sobre santificação, temor. Aí eu estou fraco, estou desanimado, estou cansado, estou fadigado. Eu digo, gente, esse povo é louco. Eu estou falando para lunáticos, eu deveria então distribuir remédio em vez da palavra. Tudo está cercando a minha preocupação em tirar as pessoas do sistema religioso. Não é para encher um outro sistema, gente. É para que você esteja preparado para o que há de vir. E o que há de vir virá. A perseguição virá. A luta virá. Essas crianças de colo que você tem hoje, os filhos que saíram recentemente dos ventres, verão coisas nessa geração que você jamais imaginou ver. Você está trazendo para esse mundo, ou trouxe para esse mundo, uma criança para assistir o pior absurdo que já se viu sobre a terra. E o que você vai fazer? Ficar fraco? Cansado? Desanimado? Ou fazer o conselho do apóstolo Pedro, resista firme na fé, sabendo que essas aflições vêm sobre irmãos em outro lugar. É por isso que lá no Oriente Médio arrancaram a cabeça, é por isso que lá na África põe fogo, é por isso que na Coreia dá tiro e a família tem que pagar a bala. É porque detestam o evangelho. Jesus disse, odiaram a mim, vão odiar vocês. Eu não estou assustado com a situação do mundo, estou assustado com a situação da igreja. Irmãos que não são devotos, não são dedicados, somem na fé, não resistem, não progridem, não evoluem, não se sustentam, são incapazes, são como água e óleo, eles não se tornam um corpo só, eles não se misturam, não se juntam, são todos divisíveis, e por mais que você tenta juntá-los, eles vazam um do lado do outro, porque não são um só corpo, não são uma só carne, não tem um só entendimento, e nisso as trevas têm avançado e bramando como um leão, e vai tragar. É disso que se trata. Cristo, Senhor, o nosso Redentor, já desde Mateus, ele tem avisado, Mateus 24, ele já disse, olha, vai ser assim. Os dias serão difíceis. E o conselho é, resista firme na fé. Resista firme na fé, ouça esse evangelho e guarda. Não interessa quantas pessoas ao seu redor estão obedecendo isso. O evangelho não é evangelho porque alguém obedece. O evangelho é evangelho em si mesmo. Se nenhum homem na face da terra obedecer o evangelho, ele continua sendo a maior doutrina corretiva do mundo. Então não fica nessa, mas tem quem obedece, os irmãos, que mané irmãos, nós estamos falando exclusivamente agora da sua salvação. Entenda uma coisa, se eu fosse olhar irmãos, eu seria o primeiro a não estar aqui, que eu olho todos os dias no olho de vocês.
É uma chamada de atenção. Fixa os olhos em que interessa. Irão tragar a sua alma. Irão corromper os seus filhos. Enquanto você está intertido com todo esse mundo perverso e sendo carnal, sem vida de oração, sem temor. Enquanto Cristo está te garantindo, Ele está aqui te garantindo. Se você crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Revestir as armaduras de Deus para estar firme contra o dia mau, toda a garantia do Evangelho, em que irmãos foram à forca e à fogueira, sem negar a fé. É isso que falta, permanecer firme e ter a consciência que não só eu e você, mas tem gente no mundo todo sofrendo perseguições, porque ainda não sofremos. Mas quando ela vier, esteja firme na fé. Verso 10 de Pedro 5. 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poder para sempre. Amém. Então Ele está dizendo, olha, o Deus de toda graça, que através de Jesus, Ele te chamou para a eterna glória, a eterna salvação, depois de vocês passarem essas pequenas aflições, padecer, Ele vai confirmar vocês, fortificar vocês e fortalecer vocês. Acreditem em mim, Deus fortalece o cansado, eu sou prova disso. Acredite em mim, o Espírito Santo sustenta a sua vida, eu experimento disso. Ele não é ficção, não é mentira. Não é um sofisma, e nem uma ideologia, é uma verdade. Sou sustentado por Ele, pela Sua palavra, pelo Seu Espírito, pela Sua doutrina, e por isso eu não tenho perecido, e tenho anunciado isso a vocês com muito amor e muito zelo. Ele vai confirmar vocês, vai fortificar vocês, vai fortalecer vocês. Ele faz isso, Ele faz você ficar de pé. O Espírito de Deus, a obra de Cristo na cruz do Calvário. A Cristo, Ele não foi sustentado na cruz pelos pregos, Ele foi sustentado na cruz pelo um propósito que Ele tinha. A sua vida não pode ser sustentada por pregos, mas por um verdadeiro propósito. Aí ele vai dizer o que a igreja tem que fazer no verso 11. A Ele a glória, a Ele seja a glória, e o poderio, ou o poder, para todo sempre. A Ele seja a glória. Saia da loucura, saia dessa loucura de achar que pode ser tudo meia boca, uma vida meia, não. Se eu falando de Cristo você não tem atentado, e se eu falar das causas, do caos, o Cristo que prometeu que vai salvar eu e você prometeu, vai vir aflições. Eu não estou dizendo essas coisas para que você tema as aflições, mas tema aquele que, se Ele afirmou que vai vir, as aflições têm vindo, Ele diz, posso te salvar, vou te salvar e vou voltar. Ele não disse que teria dias difíceis, sim ou não? Está tendo dias difíceis? Ele não disse que viria perseguição sobre a igreja, não está tendo? Mas Ele também disse que vai voltar. Para que servem os sinais? Para deixar bem claro que aquele que disse é fiel para cumprir. Então acenda o seu coração na plena expectativa da vinda dele. Homem, mulher, jovem, adolescente. Alerta. Eu não sei mais o que eu posso fazer por vocês, a não ser chegar aqui e bradar, para que você se alerte, sirva a Deus de todo o seu coração, ame a Jesus Cristo mais do que a você mesmo, guarde o santa doutrina no seu coração, pratique como modalidade de vida.
Ame o teu próximo como a ti mesmo, sirva aos teus irmãos, não olhe para a direita e nem para a esquerda, tendo como por base as tribulações, mas olhe para Cristo como autor e consumador da sua fé. Distribui o teu amor aos seus irmãos. Se você não é sustentado por alguém, sustente. Se você não é visitado por alguém, visite. Se você não é intercedido por alguém, interceda. Porque está chegando o dia em que o sim tem que ser sim, o não tem que ser não. Parece louco o que eu vou dizer, mas eu aguardo ansiosamente por este dia. O dia em que só ficará aqueles que creem. Em que, quando um de nossos irmãos for triturado, cortado e moído, um brado de louvor e glória soltará no coração de todos aqueles que amam a fé, sabendo que esse alcançou a glória. E não reunidos de forma mesquinha, voltada ao próprio umbigo e cheio de desânimos que parece uma tênia na alma. Mas totalmente amorosos e temerosos, e não temendo o mundo e nenhum governo totalitário. As eleições é esse ano. Talvez esse comunismo não tinha a ideia que a agenda poderia ser quebrada, como foi com a destituição da presidente Dilma. Essa semana eu vi um vídeo de pré-campanha do Lula. Pois, não veja. Está ele sentado, o grupo sentado, e sabe o que tem na frente dele? Ele assistindo dois homens se beijar. E assim, ó. Se volta, prepara, pai. Prepara seus filhinhos na escola. Sabe, eu sei que nunca olha filho o que faz na escola, nunca olhou um caderninho, nunca perguntou como é que é, nunca visitou a escola, nunca conversou com o professor, nunca foi numa reunião de pais porque não dá tempo. Vai vir. Vai vir e virá. Em suma, eu quero te dizer, e se não fosse a Bolívia ou Venezuela, se fosse o Brasil? E se fosse o Brasil? Não pode pregar, não pode orar, não pode nem reunir em casa. Teríamos que fechar esta congregação, não poderíamos ter os estudos na casa, não poderíamos carregar Bíblias, nem no trabalho, nem dentro do carro. Não poderíamos saudar alguém com a paz do Senhor. Não poderíamos convidar alguém à fé. Aqui, ó, nosso vizinho de parede. O que você faria? Essa é a pergunta. Ia ficar desanimadinho? Cansadinho?